Rinpoche vê que aquelas pessoas elas estão com um ar de soberba assim, em relação ao Guru Rinpoche. Aí o Guru Rinpoche recebe aquilo e diz: só isso? Só isso? Porque eles não estavam com o coração mesmo, né? Eles tiram todas as joias pessoais e oferecem. E o Guru Rinpoche: só isso? Aí eles tiram a roupa do corpo. Porque na verdade o Guru Rinpoche não queria aquilo. O Guru Rinpoche queria eles. Queria a mente deles. Aí o Guru Rinpoche disse: só isso? Aí quando eles ofereceram tudo que eles têm, aí o Guru Rinpoche ele pega essa porcaria que eu não preciso disso. Aí ele faz um gesto e tudo ao redor, toda a paisagem brilha como ouro. Então ele ainda achata os outros, né? Aquilo não era nada. Tem ouro por todo lado. Pode pegar isso e levar, que eu não preciso disso. Então esse é um ensinamento que não é propriamente esse pacífico, bem comportado aqui, né? O Guru Rinpoche estava se defrontando com coisas bem difíceis, né? Bem difíceis. Então esse é uma habilidade de Guru Rinpoche de lidar com essas complicações assim, né? O Guru Rinpoche não era assim, muito simpático de modo geral. Tem outras histórias, né? Ele se defrontando com o rei Trizondetsen. Ele chega, vocês imaginam, ele chega no palácio, aí está o rei Trizondetsen, que convidou ele, né? Aí eles estão na dúvida, quem é que faz prostração para quem? Aí toda a corte achando que Guru Rinpoche devia fazer prostração para o rei, com certeza. Ali quem é que manda? O rei. Agora, se Guru Rinpoche faz prostração para o rei, está tudo estragado. Não pode fazer. Isso está nos votos de monge. Não pode fazer prostração para gente poderosa. Nunca sente abaixo de gente poderosa. Tem que sentar acima, mesmo que custe seu pescoço. Assim. Aí o que vai acontecer? Aí Guru Rinpoche diz: você faz prostração. E o rei diz: não, você que faz. Aí diz: você faz, você que faz. Aí Guru Rinpoche puxa a espada de Jedi, aquela laser, e dá uma lascada aqui no ombro do rei. Aí o rei faz prostração. Aí todo mundo entende assim. Ele já mostra aquela espada para todo mundo, já todo mundo. Situação irada, né? Isso não é nem ação de poder, isso é ação irada, né? Ação de poder, ele chega e os outros olham para ele e fazem prostração sem ele precisar puxar nenhuma espada. Ação de poder, né? Ação de poder de Guru Rinpoche foi ele ter sido convidado, ele penetrar no Tibete e mudar a mente de todo mundo, mudar aquilo tudo. Isso é ação de poder, né? Ele troca a paisagem mental de tudo. Essa ação de poder. A ação irada é essa ação de confrontar e derrubar o outro, né? Mas ele não está fazendo aquilo com a má intenção. Ele está se defrontando com os obstáculos da mente das pessoas. Ele está derrubando aquilo. Os Bodhisattvas Mahasattvas são aqueles que entendem a vacuidade, entendem esse aspecto ilusório da realidade, né? E operam dentro disso e se movem como pessoas do mundo, mas eles têm essa visão que atravessa essas paredes, né?
Então, o Bodhisattva Mahasattva deveria também receber donativo sem ser influenciado por pensamentos preconceituosos, como com respeito a uma identidade, a identidade dos outros, e apenas com o propósito único de beneficiar os seres sensoriais, sempre lembrando que ambos, os fenômenos e os seres sensoriais, são para serem considerados como meras figuras de expressão. Entretanto, Subhuti, os ensinamentos do Tathagata são todos verdadeiros, confiáveis, imutáveis. Eles nem são extravagantes nem quiméricos. O mesmo é verdade para os estágios dos Tathagatas. Eles nem deveriam ser considerados como realidades, nem como irrealidades. Ou seja, os estágios, os 10 bhumis, os bodhisattvas. Né? Subhuti, se um bodhisattva Mahasattva, na prática de generosidade, concebe no interior de sua mente qualquer dessas concepções, discriminando ele mesmo das outras identidades, ele será um homem que caminha no escuro e nada vê. Mas se o Bodhisattva Mahasattva, em sua prática de generosidade, não tem concepções arbitrárias de atingir as bênçãos e méritos que ele atingirá com tal prática, né? Então, se ele faz isso, mas ele não está jogando um jogo. Ele não é alguém que está controlando alguma coisa por apego para chegar a um certo resultado. Então, se o Bodhisattva Mahasattva, em sua prática de generosidade, não tem concepções arbitrárias de atingir as bênçãos e méritos que ele atingirá com tal prática, ele será semelhante a uma pessoa com bons olhos que vê claramente todas as coisas como se estivesse sob o sol brilhante. Se no futuro houverem bons e piedosos discípulos, sejam homens ou mulheres, capazes de observar, cheios de fé e estudar esta escritura, seu sucesso e sua obtenção de méritos e bênçãos inestimáveis e ilimitados será instantaneamente sabida e apreciada pelo olho transcendental do Tathagata. Isso é interessante observar, né? Aqui está esse ensinamento. Ou seja, se no futuro surgirem bons e piedosos praticantes, sejam homens ou mulheres, capazes de observar, cheios de fé e estudar essa escritura, seu sucesso e sua obtenção de méritos e bênçãos inestimáveis e ilimitados será instantaneamente sabida e apreciada pelo olho transcendental do Tathagata. Aqui a gente podia pensar, bom, então o Tathagata está em algum lugar, aquele grande olho triangular. Não é isso. Esse é a própria natureza de lucidez dentro da própria pessoa, ela localiza isso. Aí vem o segundo paramita. Então a gente olhou o primeiro, que é da generosidade, o Dana paramita, agora o Sila paramita. Subhuti, quando um discípulo está motivado para dar presentes objetivos com a prática de generosidade, ele deveria praticar o Sila paramita, da transcendente prática da moralidade. Então ele está praticando generosidade, mas a generosidade não poderia estar separada da moralidade. Ou seja, ele deveria lembrar o que seria essa moralidade. Ele deveria lembrar que não há distinção entre ele e os outros. E, portanto, ele deveria praticar a generosidade não apenas com presentes objetivos, mas através da bondade e simpatia impessoais. Isso corresponderia à sabedoria
do Buda Ratnasambhava, né? Sabedoria da igualdade. Então, o que vai completar a sabedoria da generosidade é a sabedoria da igualdade, né? Isso é muito profundo. Isso está ligado à noção de onisciência, né? Nesse ponto é muito importante a gente observar isso, sim. Por quê? Porque é uma operação da mente que é diferente da operação usual. Na operação usual, mesmo as crianças pequenas, elas desenvolvem num certo momento a noção de eu e meu, né? Elas vão ficando, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Mas ainda assim, eles desenvolvem a capacidade de também, num certo momento, oferecer alguma coisa para o outro, se alegrar porque o outro recebe aquilo, né? Então isso é sabedoria da igualdade. A nossa mente, ela pode ficar presa a esse eu e meu, isso é o samsara. Mas a nossa mente, ela é livre, ela pode perfeitamente se colocar no lugar do outro, entender o outro e se alegrar por ajudar o outro. Então, nesse sentido, ela é impessoal, né? Ela sai da pessoalidade artificial. A pessoalidade é uma artificialidade que pertence ao samsara quando ele estabelece, né? Quando surge, nós estamos operando com apego a alguma coisa, surge aquela mente ligada àquele projeto, aquela operação. Mas essa operação, ela permite que a gente manifeste então uma identidade. Mas a gente pode perfeitamente se deslocar disso e entrar pela sabedoria da igualdade no mundo do outro e se conectar à sorte do outro da maneira que a gente aspira que aquilo ande bem. Não é algo que diga respeito a nós, mas a gente constrói uma conexão com o outro de tal maneira que não tem diferença entre nós e o outro, né? Por quê? Porque a nossa mente, ela não é pessoal. Nossa mente, ela não está presa a uma pessoalidade. Então a base da moralidade está ligada a essa igualdade entre os seres. Se um discípulo simplesmente praticar bondade dessa forma ampla, onde ele não pensa que ele é um ser sendo bondoso com outra pessoa, mas ele consegue entender o outro como inseparável, mas inseparável ainda é muito teórico. Ele consegue ter essa experiência real de se sentir beneficiado quando o outro é beneficiado, né? Se um discípulo simplesmente praticar bondade desta forma, ele rapidamente atingirá a Anuttara Samyak Sambodhi. Esse é um ponto muito importante. Aí vocês vejam assim, essas sabedorias, elas naturalmente estão no quadro de 200 itens, né, que são a base da própria escola. Nós vamos praticando isso, né? Mas não precisa ser escola, isso é a escola da vida mesmo, né? A escola da nossa vida. Como que a gente pode fazer isso acontecer? E a gente vai ver que o cotidiano é o melhor âmbito para a gente se defrontar com esse desafio. A escola é um lugar perfeito, né? Porque eles estão o tempo todo se batendo uns dos outros, né? Se relacionando, é um lugar de relação. É um lugar perfeito para a gente treinar essas visões. Claro que a escola pode treinar a individualidade deles, né? Vai treinar você isso aqui é seu, você não empreste, você guarde isso, você faça tal coisa.
Aí a gente pode ir treinando todo o aspecto de individualidade e de referenciais positivos que a pessoa tem em comparação com os outros. Nós estamos fazendo uma escola de semideuses, né? Onde eles vão competir uns com os outros, vão marcar as diferenças e vão competir. Mas a gente não precisaria fazer isso, né? A gente pode praticar as 6 perfeições. Pode tomar as 6 perfeições como foco. Mas a gente pensaria, bom, nesse caso não vai dar certo, porque o mundo é dos semideuses. Se a gente não tiver semideuses, nós vamos nos dar muito mal. Mas não é verdade. Os semideuses têm a vida, estão presos nos seus próprios mundos. O fato de que eles se tornam vitoriosos, porque lutam duramente, que é o Bodhisattva, né? Parece que eles são mais equipados. Mas não, os Bodhisattvas facilmente passam por cima disso. Porque os Bodhisattvas, já quando eles são capazes de sair do seu foco e entrar no mundo do outro, isso significa que eles ultrapassam a vida. Eles ultrapassam as visões fixadas. Portanto, eles vêm adiante. O outro está vendo de uma forma limitada, né? E os Bodhisattvas estão vendo de uma forma além da vida. Eles são capazes de olhar com muitos olhos diferentes. Isso é muito útil em qualquer área. Em qualquer âmbito que as pessoas se manifestem, não importa qual o reino, elas estão presas em avidya. Mesmo no âmbito da gestão, da economia, se vocês olharem agora as revistas que estão circulando nesse momento, assim, estava olhando a época agora, aí está lá, eles comentando que a bolha de 2008 foi isso, as pessoas não viram. Aí está ali o articulista dizendo, eu fui um dos que não viu, não apenas acuso os outros, mas eu também não vi. Aí viu o Delfim Neto dizendo isso, as pessoas não viram. É uma falha de visão. Então esse é o ponto. A pessoa está jogando um jogo, não vê. Não vê. Os deuses têm isso. Os deuses têm isso, né? É como a Revolução Francesa vem, né? A Maria Antonieta acha que não tem nenhum problema. As pessoas estão com fome, mas que não pode comer isso, come aquilo. Tudo bem. Ela não está vendo o que está acontecendo. Não estão vendo. Aí ela está prisioneira na Bastilha. Aí é uma coisa emocionante, assim. Não sei se vocês já cruzaram por lá e viram no museu aquilo, né? Aí ela pega uma agulha e ela não tem mais caneta, não tem nada para escrever. Então ela escreve com uma agulha numa folha de papel, dizendo, eu retornarei. Não está entendendo nada. Retornarei na próxima vida. É uma visão espiritual, assim, né? As pessoas não têm. Aí dentro daquela bolha, aquilo é uma paisagem da mente. Aí vem o Napoleão, ele vence aquilo tudo, mas daqui a pouco ele está coroado imperador. Por quê? Porque a bolha continua igual. É como os partidos se alternam em Brasília, mas os escândalos seguem iguais. Aquilo é igual. O Senhor Buda continuou. Não pensa, Subhuti, que o Tathagata diria consigo, eu libertarei seres sensoriais. Esse seria um pensamento degradante. E por quê? Porque realmente não existe seres sensoriais a serem libertados pelo Tathagata. Houvesse quaisquer seres sensoriais a serem libertados pelo Tathagata, isso significaria que o Tathagata estaria alimentando no interior de sua mente conceitos arbitrários de fenômenos, tais como a identidade de alguém, outras identidades, seres vivos e uma alma universal. Mesmo quando o Tathagata se refere a si mesmo, ele não alimenta em sua mente qualquer conceito arbitrário a respeito. Só os seres humanos terrestres consideram a identidade como sendo uma possessão pessoal. Subhuti, mesmo a expressão seres terrestres, como usada pelo Tathagata, não significa que existam tais seres. Ela é usada apenas como figura de expressão. Então, quando a gente vê isso
fora do contexto, né, a gente tem um calafrio, assim, né? Porque aí os seres não existem, né? Como é que fica isso, né? Isso não é que não existe no sentido convencional, ela existe e opera, mas no sentido absoluto, o que há de absoluto realmente é a base que faz o surgimento desses seres. Esses seres operam dentro de bolhas, dentro de que linda essa tua meia do piu-piu. O Sr. Buda continuou: Subhuti, se um discípulo oferecer como donativo uma quantidade tal dos 7 tesouros, suficiente para encher tantos mundos quanto são os grãos de areia do rio Ganges, e se outro discípulo, tendo compreendido o princípio da ausência de identidade de todas as coisas através disso, tem atingido a perfeita ausência de identidade, este teria mais bênçãos e méritos do que aquele que tivesse apenas praticado generosidade objetiva. Ele precisaria ter atingido a perfeita ausência de identidade. Você imagina a pessoa chega no psiquiatra e diz: eu segui os ensinamentos e atingir a perfeita ausência de identidade. Você vai tomar Aldol agora por 6 meses. Ver se a identidade retorna. Maravilhoso. Agora é uma coisa curiosa, né? A pessoa diz: eu atingi a perfeita ausência da identidade de eu mesmo. Essa coisa é assim, né? É muito incrível. Uma vez eu vi isso em filosofia, né? É esse conceito de liberdade, né? Pensa, bom, eu sou um ser livre. Aí eu me lembro do desenho daquilo, né? A pessoa andando pelado na rua e um cartaz: ser livre. Ele agora virou uma coisa, ele virou ser livre, né? Eu queria casar com você. Não, eu sou um ser livre. Aí o ser livre está cheio de impossibilidades. Não pode trabalhar, não pode casar, não pode... Ele virou um pacote apertado, chamado ser livre. Esse é um ponto assim. E aqui também, a pessoa atingiu a perfeita ausência de identidade. Agora vai voltar: não, eu não tenho identidade. Carteira de motorista não tenho identidade, né? É assim, né? Então é preciso entender que isso não é uma coisa nesse nível do samsara, né? A pessoa ultrapassou a fixação à identidade. Ela entendeu como é que as identidades surgem. Ela é capaz de manobrar as identidades. Ela anda por aquilo sem problema. Ela só não está fixada, né? Esse é o ponto. Então, se através disso ele tem atingido a perfeita ausência de identidade, esse teria mais bênçãos e méritos do que aquele discípulo que tivesse apenas praticado generosidade objetiva. E por quê? Porque os Bodhisattvas Mahasattvas não olham bênçãos e méritos como propriedades individuais. Subhuti inquiriu o Sr. Buda: o que significam as palavras os Bodhisattvas Mahasattvas não olham as bênçãos e méritos como propriedades individuais? O Sr. Buda replicou: uma vez que essas bênçãos e méritos nunca foram buscadas com o espírito separativo pelos Bodhisattvas Mahasattvas, então, da mesma forma, eles não as veem como propriedade privada, mas como pertencentes a todos os seres sensoriais. Então, com isso, a gente conclui o segundo paramita, o paramita da moralidade. É estranho, né? Porque moralidade a gente pensaria fazer boas ações e não más ações, né? Mas aqui a moralidade num sentido muito amplo, né? Moralidade no sentido de lucidez, né?
Quebra de moralidade é perda de lucidez. É simples. É isso. Não é isso. Quer dizer, não é que não seja. Porque esse aspecto dos votos, né, das 10 ações não virtuosas que a pessoa evita, né, a gente poderia pensar isso é a base da moralidade. Mas aqui no Prajna Paramita, Vajrakshadika, a moralidade é a lucidez. Quebra da moralidade é a perda da lucidez. Aí quando há essa quebra da moralidade como perda de lucidez, aí pode surgir essas outras coisas como resultado, né? Aí a pessoa está operando dentro de uma visão autocentrada. E essa própria explicação é estranha. Dentro de uma visão autocentrada é uma explicação estranha. Porque essa noção de que a pessoa está operando dentro de uma visão autocentrada significa assim: eu tenho a minha identidade, tenho a identidade dos outros. Eu sou autocentrado porque eu estou olhando para a minha identidade, em detrimento de olhar de forma mais ampla. Essa paisagem ela não é correta, então a gente tem que cuidar dessa mesma expressão, né? Por exemplo, quando a pessoa está operando autocentrada significa o quê? Ela está aprisionada a uma coisa ilusória que ela produz. Não é que ela está focando a uma existência real, que é a si mesma, com maior intensidade do que ela olha os outros que existem do mesmo modo, né? Não é. É que a pessoa está numa bolha ilusória. Ela está presa a uma noção de javali, galo e cobra como realidades. Assim, ela não está podendo usar a mente dela livre desses conceitos, né? Dessas paisagens. O que pensas, Shubhuti? Agora, humildade e paciência. O que pensas, Shubhuti? Supondo um discípulo que tenha atingido o grau de Krotapana entrou na corrente, ele poderia fazer asserções tais como eu entrei na corrente? Então esse é o paramento da humildade e paciência. Shanti Paramita. Paz. Como é que é a perfeição da paz? Então, naturalmente, a perfeição da paz ele vai submeter aqui a uma aparente contradição, né? Porque no ensinamento do Buda tem os vários graus. São os graus do caminho do ouvinte, né? Aí o primeiro grau é esse, Krotapana, a pessoa entrou na corrente. Se ele disser, eu entrei na corrente, ele poderia fazer isso? Então, vamos supor, um discípulo que atingiu o grau de Krotapana, entrou na corrente, ele poderia fazer uma asserção tal como, eu entrei na corrente? Shubhuti replicou, não, honrado dos mundos. Porque, ainda que em tal classificação de estágios, isso signifique que ele tenha entrado na corrente sagrada, ainda, falando verdadeiramente, ele não entrou em coisa alguma. Se ele realmente tem essa lucidez, né? Ele não entrou em coisa alguma, não tem alguém que tenha entrado em alguma coisa. Nem sua mente se distrai com tais concepções arbitrárias como forma, som, paladar, odor, tato e discriminação. Então o que significa que ele entrou na corrente? Significa que a mente dele está operando pelo Dharma. E não que o fato de que essa mente está operando pelo Dharma dá origem então a uma identidade que é a identidade de alguém dentro da corrente. Não tem isso. Mas a mente mudou de referencial. Corrente é como se fosse uma terra pura, né? É como se fosse... Ele entrou na sanga, de fato, né? A corrente é a sanga. É devido a esse grau de compreensão que ele está habilitado a ser chamado de Krotapana.
que pensas, Subhuti? Supõe que um discípulo chegou ao grau de Sakradagamin. Significa que ele vai ter um retorno mais. Ele morre, aí retorna e é a última vida. Aí ele atinge a iluminação. Poderia ele fazer uma asserção arbitrária como: eu atingi o grau de Sakradagamin? Não, honrado dos mundos. Porque pelo grau de Sakradagamin, entende-se que ele renascerá uma vez mais apenas. Ainda que falando verdadeiramente, não haverá renascimento neste mundo, nem em qualquer outro mundo. E é por saber disso que ele é chamado de Sakradagamin. Então aqui toca a questão do renascimento, né? Então, ainda que os renascimentos ocorram, é renascimento do quê, né? Aí tem essa questão delicada, assim, né? Então o Buda vai dizer, vai ter muitos exemplos, né? Ainda que tenha uma continuidade, não existe alguém que tenha essa continuidade. A gente não consegue saber o que é esse alguém que manifesta a continuidade. Do mesmo modo que durante uma vida tem uma continuidade, que é a continuidade da natureza livre da mente, não a continuidade dos fatores que me permitem apontar a existência de alguém, né? E quando a gente aponta a existência de alguém, nós estamos tomando fatores, todos eles transitórios. Enquanto que a natureza primordial é o aspecto que é a base da consciência, a base da continuidade, né? Continuidade atemporal. Então fica essa continuidade, ela se dá além do tempo. E ela vai permitindo o surgimento de variadas manifestações. Aí o Anagamin é aquele conjunto de manifestações ilusórias que parece que tem um foco, ele vai indo e ele vai se extinguir. Então ele já está vendo a extinção disso. Esse é o Anagamin. Se ele disser eu sou um Anagamin, aí ele está voltando para um ponto inferior, né? Ele está tomando aquela característica como uma característica pessoal. Aí tem um problema. Então o Buda pergunta: é assim? O Subhuti diz: não, honrado dos mundos, porque pelo grau de Anagamin há o significado de que ele jamais retornará, ainda que falando verdadeiramente, aquele que atingiu este grau, nunca alimenta tais conceitos arbitrários. Nunca mantém em sua mente tais conceitos arbitrários, e por essa razão está habilitado a ser chamado de Anagamin. Então depois desse vem os Arahats. Os Arahats, nessa vida mesmo, eles atingem a liberação. Então o que pensa Subhuti? Supõe que um discípulo atingiu o grau de Arahat. Poderia ele manter em sua mente concepções arbitrárias tais como eu tornei-me um Arahat? Então por que essas questões são importantes? Porque, por exemplo, como tem esses vários graus, uma pessoa pode, em vez de criar uma identidade a partir do samsara, a pessoa começa a criar identidades a partir de coisas meritórias. Se a pessoa constrói identidades a partir de coisas meritórias, a paz se vai. A pessoa começa a defender identidades e volta ao processo usual. Então a base da paz é a pessoa não cair nessa situação. Por isso que ele está aqui derrubando as sucessivas possibilidades da pessoa se construir agora por méritos, né? Então, o que pensa Subhuti? Supõe que um discípulo atingiu o grau de Arahat. Poderia ele manter em sua mente concepções arbitrárias tais como eu tornei-me um Arahat? Não, honrado dos mundos. Porque falando verdadeiramente, não há tais coisas como alguém inteiramente liberto. Não que não exista liberação completa, não existe alguém que possa
manter a identidade de ser alguém e ao mesmo tempo estar liberto. E se tivesse um discípulo que tenha atingido esse grau de liberação, alimentando no interior de sua mente concepções arbitrárias tais como eu tornei-me um arhat, ele logo estaria discriminando coisas tais como sua própria identidade, a identidade dos outros, seres vivos e o mal universal. Então, como que ele vai operar a mente? O que significa isso? Como é que ele opera a mente? Ele não precisa pensar, eu tornei meu arhat. Ele simplesmente vai manifestar a liberdade da mente correspondente a um arhat, é só isso. Ó abençoado Senhor, tu disseste que eu atingi o samadhi de não asserção. Ou seja, ele é capaz de olhar para as coisas e não construir ele é capaz de olhar para uma cadeira sem precisar ficar preso ao surgimento da cadeira, capaz de olhar para um tapete sem dizer tapete e nem rejeitar. Ele olha, ele está livre das várias coisas. Então ele entende como que a mente surge e produz a asserção, produz a construção que está além das próprias coisas, né? Como por exemplo, a gente olha as paredes e vê o templo. O templo é uma asserção, né? Então o arhat ele está livre disso. Ó abençoado Senhor, tu disseste que eu atingi o samadhi de não asserção. Mas isso aqui é um samadhi, ou seja, é uma prática. Ele para, medita e vê aquilo. Samadhi, aí ele sustenta. E por isso atingi o clímax dos estágios humanos. E devido a isso, eu sou um arhat. Se eu tivesse alimentado no interior da minha mente o pensamento, eu sou um arhat livre de todo desejo, se ele tivesse alimentado na mente, pego isso e disse, bom, isso sou eu, como uma identidade, meu Senhor não poderia ter declarado, Subhuti enche-se de satisfação na prática de silêncio e tranquilidade. Por quê? Porque não haveria tranquilidade, haveria uma identidade. O que pensa Subhuti? Quando Tathagata, em uma vida prévia, estava com o Buda de Pankara, então, antes de entrar nessa parte, eu queria retornar a esse ponto assim, do Subhuti, né? Então, o arhat, como o Subhuti, ele está silencioso e ele tem a base de shamatha, né? Shamatha. Esse é um ponto bem interessante, assim, porque no diálogo entre as várias linhagens, a gente poderia lembrar a crítica da linhagem Mahayana à prática de shamatha, né? Pode lembrar isso. No entanto, quando o Buda dá esse ensinamento, o Buda ele não vai limitar a meditação a shamatha. Ele vai imaginar que dentro de shamatha a pessoa encontra aquilo que está além da roda da vida, que é essencialmente a presença. Ele localiza o que é verdadeiro ali dentro. No diálogo das várias linhagens e várias classes de ensinamento, a gente sempre vai considerar que o ensinamento que foi dado antes, ele é insuficiente. E que agora, então, nós vamos dar um ensinamento que completa aquela parte, né? Porque é assim mesmo. Então, como é que a gente vai considerar que é insuficiente? As pessoas que ouvem os ensinamentos Hinayana, ensinamentos do caminho do ouvinte, elas vão até um ponto e trancam. Dentro da classe de ensinamentos do caminho do ouvinte, não há ensinamento de como ir adiante daquele ponto. Não tem os meios hábeis para aquilo.
Quando os meios hábeis surgem, aquilo termina virando uma outra classe de ensinamentos, como Mahayana, Prajnaparamita, etc. Porém, há aquelas pessoas que chegam naquele ponto com aquelas instruções e atingem liberação. Então, na época do Buda, que o Buda ensinava até Arhat, um número incontável de seres atingiu liberação completa, atingiu iluminação. Aliás, mesmo com ensinamentos mais simples ainda, o primeiro patriarca atingiu iluminação, recebeu a transmissão do Buda. Por quê? Porque dentro desses ensinamentos, se a pessoa tiver olho, ela vê tudo. Aliás, a pessoa pode ver tudo mesmo sem nenhum ensinamento. Não é necessário o ensinamento para a pessoa ver. Por quê? Porque aquilo que tem para ser visto já está diante da cara da pessoa. Não depende do ensinamento, né? Mas quando a gente vê classes de ensinamento, a gente sempre vê uma classe criticando outra. Mas a gente tem que lembrar que a pessoa atinge a iluminação não pelo ensinamento, mas pela natureza de Buda que a pessoa já tem. Esse é o ponto, né? Aquilo é só como a gente vai tirar a rolha da garrafa, usando uma analogia para ver se o pelo entende assim, né? Aí tem um vinho bom, a gente tem que tirar a rolha, né? Nem sempre a rolha sai com um método corriqueiro, assim. Existem vários métodos, mas o vinho está lá, é o mesmo, né? Se a gente usa um processo e tira aquilo, ótimo. Se a gente precisa de processos mais complicados, tá bem. Mas se a gente puder tirar de uma forma mais direta, a gente pode tirar, não tem problema. E não importa qual o método, aquilo está sempre disponível, é o mesmo conteúdo. Tá lá, o mesmo conteúdo. Mas é natural, por exemplo, a gente diz, olha, um saca-rolha que eu tenho que fazer força, né? Aquilo está trancado. A gente tem um método. Como? Tu não. Mas tem uma lembrança de outra vida, talvez. Aí a pessoa tem aquele outro sistema que. Né? Aí aquilo arranca. Maravilhoso, né, Pelé? E. Como? Enfiar a rolha para dentro. Ó, Tatá também conhece, essa é uma outra linhagem. Né? Não podendo puxar, a gente empurra. Né? Por quê? Porque é algum jeito, mas não dá. É isso mesmo. Esse é um método assim, maravilhoso, sem sacar rolha. Eu já vi isso várias vezes, já bati várias vezes, nunca funcionou, mas eu já vi isso. Mas não que eu usasse isso, eu bati só para ajudar as pessoas que estavam ali. Quer dizer, eu ouvi falar disso, né? E aí, o pessoal lá do Nordeste não entende isso porque não tem frio lá, né? Assim. Mas então, aí surge esse ponto. Eu acho muito importante a gente entender que as classes de ensinamento todas, elas têm um ensinamento completo. Tem um ensinamento completo. Acho bonito também aquela noção, assim, por exemplo, o Naropa, né? Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, essa linhagem Kagyu, né? Aí o Naropa, ele era o principal debatedor de Nalanda, mas ele sentia que faltava alguma coisa. Ele teve um sonho, pareceu uma Dakini, que disse, procure um mestre chamado Tilopa. E não disse mais nada. Aí como é que vai encontrar um Tilopa na Índia? Pense. Como é que ele vai achar isso, um Tilopa na Índia? Ele pensou, está aqui a instrução, agora eu vou atrás do Tilopa, meu mestre. Ele foi atrás. Pense. Isso é uma indicação vaga. Agora, se tem uma indicação do tipo, fique em silêncio, pratique isso, olhe aquilo. Essa indicação, se a pessoa tem olhos, ela termina vendo tudo. Termina vendo tudo.
E o exemplo disso é que na época do Buda, muitos seres atingiram a iluminação. Mas faz parte do processo das linhagens aquele que tem a explicação seguinte, né? Criticar o método anterior. Porque naturalmente ele vai criticar por quê? Porque aquele método anterior, ainda que tenha dado resultado, que ele vai omitir, né, essa lembrança, ele vai dizer as pessoas vão ter um certo ponto e aí tem um problema, que é o que a pessoa está enfrentando. Ela viu o problema, então ela vai ajudar as pessoas a fazer alguma coisa mais e adiante para então ver. Assim vão surgindo os vários ensinamentos, né? Mas aqui o Buda ele vai descrever, ele vai introduzir esse aspecto, a pessoa se torna um arhat. Aí ele senta em silêncio. Se no meio da confusão a natureza de Buda está ali, você imagina a pessoa agora em silêncio, a natureza de Buda está ali ou não está? Está ali. A questão muitas vezes é assim, por exemplo, o ruído e a complicação e o aspecto transitório e atraente das coisas perturba a lucidez. O silêncio também pode perturbar a lucidez, porque ele pode se tornar alguma coisa. Se ele se torna um objeto e não a liberdade, ele se torna um obstáculo. Mas tem algumas pessoas que não vão ver assim, eles vão ver o silêncio como a liberdade e vão reconhecer essa liberdade dentro do silêncio. Eles atingem liberação. Então o Subhuti, ele se torna um arhat. Ele, dentro desse silêncio, ele tem uma estabilidade de energia, aparece nele. E isso é a satisfação na prática do silêncio e tranquilidade. Aí vem um desafio mais difícil ainda. O que pensa Subhuti? Quando o Tathagata, em uma vida prévia, estava com o Buda de Pankara, então tem a história toda do Buda, que ele encontrou o Buda de Pankara, e a partir daí ele iniciou o caminho que, no final de 1311, ele atinge a iluminação. Quando o Tathagata era um discípulo do Buda de Pankara, falando verdadeiramente, quando em uma vida prévia estava com o Buda de Pankara, recebeu algum ensinamento definitivo ou atingiu algum grau definitivo de disciplina, devido ao qual mais tarde veio a tornar-se um Buda? Então a pergunta seria assim: ele pegou alguma coisa como referencial que permite a construção do Buda? Então a resposta é não. Por quê? Porque a construção de um Buda não é uma construção de um Buda, é uma liberação das fixações. Mas a gente tem a tendência a pensar, bom, encontrou o Buda, Buda fez tal coisa, a pessoa pegou aquilo é a semente do Buda que virá a seguir, né? Mas a semente do Buda já estava dentro. O Buda de Pankara apenas umedeceu a semente que estava dentro do próprio Bodhisattva, né? Que mais adiante vai se tornar o Buda Sakyamuni. No caso, ele era o Sumedha. Esse era o nome que ele tinha quando ele encontrou o Tathagata de Pankara, o Buda de Pankara. Vocês entendem isso? Isso para nós é uma coisa mais complicada, porque a gente tem a tendência, a pessoa se torna médico porque aprendeu uma porção de coisas, se torna cada coisa porque aprendeu uma porção de referenciais. E a pessoa se torna Buda porque aprendeu o quê? Esse é um ponto. Então seria assim, porque a pessoa se livrou das fixações. Ela é capaz de ter o brilho independente das fixações dos referenciais. Então é o contrário, ela não está fixada, né? Ela também não está em oposição às fixações. Ela é caminho do meio, né? Ela nem se fixa, nem rejeita. Ela tem um corpo translúcido, ela atravessa aquilo. É como, por exemplo, a pessoa está viciada no jogo de xadrez. Aí, para se livrar do jogo de xadrez, ela tem que criar um outro condicionamento. Condicionamento de não jogar xadrez. Não é isso também. É caminho do meio. Caminho do meio a pessoa pode jogar, pode não jogar, mas ela cruza por ali. Ela não está fixada naquilo.
Esse é o ponto, né? Então, samsara, a liberação do samsara é isso. Então, não honrado dos mundos. Quando Tathagata era um discípulo do Buda de Pankara, falando verdadeiramente, ele não recebeu qualquer ensinamento definitivo e nem atingiu qualquer excelência definitiva. Ele não pegou alguma coisa particular para tornar aquilo o eixo da sua manifestação. O que pensa Subhuti? Aí tem outras categorias também que estão dentro dos ensinamentos, né? Os Bodhisattvas, Mahasattvas, eles vão para as terras de Buda e lá eles produzem o embelezamento das terras de Buda, eles vão dar origem às terras puras, né? Eles pegam os ensinamentos e ajudam as pessoas a se organizarem e vão produzindo aquela manifestação toda. Então o Buda tem a lucidez, os Bodhisattvas eles são surgidos pela lucidez do Buda e se manifestam endireitando o mundo, arrumando as coisas, né? Aí vem essa outra coisa. Aí, se o Bodhisattva Mahasattva é aquele que faz isso, ele passa a ser alguém, né? Aí vira o samsara de novo. O que pensa Subhuti? Os Bodhisattvas Mahasattvas embelezam as terras de Buda para onde vão? Quem é que é a tentação ali para o pobre do Subhuti? É o Buda. O Buda é a Mara, tentando derrubar o Subhuti o tempo todo. E quem é que tem lucidez? O Subhuti. O Subhuti é que responde certinho tudo, né? E o Subhuti acerta de novo. Não, honrado dos mundos. E por quê? Porque aquilo que o Senhor quer dizer pela expressão embelezamento de terras de Buda é uma mera figura de expressão. Aquilo não é algo que a pessoa possa tomar como um referencial, não é alguma coisa concreta em algum lugar. O Senhor Buda continuou. Por esta razão, Subhuti, as mentes de todos os Bodhisattvas deveriam ser purificadas de todos os conceitos relacionados aos fenômenos de visão, audição, paladar, olfato, tato e discriminação. As mentes dos Bodhisattvas deveriam ficar purificadas disso, porque aquilo aparece na nossa frente, parece que é real, eu me prendo e começo a oscilar dentro da bolha ou do ciclo de morte e renascimento correspondente, né? Então, esses fenômenos como visão, audição, paladar, olfato, tato e discriminação, eles terminam servindo de base para o surgimento de uma identidade posterior, um javali, galo e cobra que opera a partir disso, né? Só que é importante que vocês contemplem esse surgimento e vejam isso, né? Porque quando a gente entende isso, aí isso produz a liberação do próprio processo, né? Eles deveriam usar as faculdades mentais de modo espontâneo e natural. Isso é sabedoria primordial. Usar as faculdades mentais de modo espontâneo e natural, sem qualquer condicionamento a conceitos provenientes da experiência dos sentidos. Aqui, quando vocês veem condicionamento, é qualquer fixação, porque os Bodhisattvas, eles atravessam aquilo, eles só não estão fixados. Seria assim: sem qualquer condicionamento a conceitos provenientes da experiência dos sentidos, nem rejeição. Como vai ficar claro daqui a pouco. Subhuti, supondo que um homem tenha um corpo tão grande quanto o Monte Sumero, o que pensas? Seria esse corpo considerado grande? Extraordinariamente grande, honrado dos mundos. Porque aquilo que o Buda quer dizer com a expressão a grandeza do corpo humano não é limitado por qualquer concepção arbitrária, seja qual for. Assim, isso pode ser corretamente chamado de grande. Então aqui ele se defende, né? Uma pessoa que tem um corpo do tamanho do Monte Sumero, isso é grande. Ele vai dizer, num sentido convencional, a gente pode chamar isso de grande. Sobre o que foi dito
anteriormente a respeito do terceiro paramita da paciência, o Tathagata não mantém em sua mente quaisquer concepções arbitrárias de fenômeno de paciência. Então essa é a última armadilha, né? Ele começa com os Krotapanas, Anagamin, Sakradagamin, Arhata. Aí ele olha os Bodhisattvas que embelezam as terras de Buda, ele vai olhando isso tudo. Vai olhando os ensinamentos que ele mesmo recebeu do Buda de Pankara para ver se tem alguma coisa que ele possa se fixar. Aí ele vai indo, aí ele diz, aí o último ponto, então ele venceu isso. É como se viesse então Mara e diz, então você é um ser paciente. Você vai ganhar um atestado assinado Mara, você é um ser que tem a realização da paciência. Aí ele diz, eu sou, enfim, um ser paciente. Estragou tudo de novo, né? A última tentação, assim, parece o próprio processo da iluminação do Buda quando vai aparecendo Mara. Aquele ali, né? É isso mesmo. Iluminação. Ali Mara do lado. E aí vem isso, né? E a pessoa então ganhou o mérito, ganhou a medalha. Eu sou paciente. Eu tenho a realização da paciência. Uhum. Então, sobre o que foi dito anteriormente a respeito do terceiro paramento da paciência, o Tathagata não mantém em sua mente quaisquer concepções arbitrárias dos fenômenos de paciência. Ele não vai fixar isso. Ele vai olhar de modo operativo. Ele meramente se refere a isso como terceiro paramita. E por quê? O que significa paciência? A paciência significa não impaciência, esse é o ponto. Paciência significa não fixação, a não prisão. Isso significa paciência. Aí ele dá um exemplo. Quando em uma vida prévia o príncipe Kalinga cortou a carne de meus membros, de seus membros, ele está se referindo a ele mesmo, né? E seu corpo, mesmo então o Tathagata permaneceu livre de ideias tais como sua própria identidade, a identidade dos outros seres vivos e alma universal. Que se durante esse sofrimento, ele se refere a si mesmo em terceira pessoa, né? Se durante esse sofrimento ele tivesse alimentado quaisquer dessas ideias arbitrárias, inevitavelmente ele teria caído em impaciência e ódio. Então ele não se vê sendo destruído pelo outro que chega e tchap, 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 tchap. Isso é paciência. A paciência não é assim, uma medalha de alguém. Aí vem o príncipe Kalinga e a pessoa, não, eu sou um ser paciente, não me mate, não, eu vou matar. Não. Ele vai fugindo, tentando proteger o ser paciente. Não é isso. Além disso, Subhuti, eu lembro que durante minhas 500 vidas anteriores, pense, só uma cabeça do Buda, assim, 500 vidas, né? Usei vida após vida para praticar paciência e para olhar minha existência humildemente, como se eu fosse um santo chamado a sofrer humilhações. Então ele não atingiu a iluminação em parte por isso, porque ele também se sentiu um santo chamado para praticar humilhações, né? Então ele também gerava uma identidade nisso, né? Então eu lembro que durante minhas 500 vidas anteriores usei vida após vida para praticar paciência, para olhar minha existência humildemente, como se fosse um santo chamado para sofrer humilhações. Mesmo então minha mente estava livre de quaisquer desses conceitos arbitrários de fenômenos, com minha identidade, a identidade dos outros seres vivos e uma alma universal. Então aqui ele está falando da liberdade, então ele tinha a lucidez disso, né? O Senhor Buda retomou. Subhuti, caso haja entre os discípulos cheios de fé, alguns que ainda não amadureceram seu karma e que irão primeiro sofrer a retribuição natural das ações cometidas em vidas prévias,
sendo degradados para um domínio inferior de existência, possam eles aplicadamente, cheios de fé, observar e estudar esta escritura, e devido a isso serem desprezados e perseguidos pelas pessoas, seu karma imediatamente amadurecerá e eles prontamente atingirão a notar a Samyak Sambodhi. Isso aqui é bem importante, esse parágrafo. Né? Por quê? Porque seria assim, a gente não pode imaginar que as coisas negativas não venham a ocorrer sobre nós. Né? Então, quando as coisas negativas ocorrem sobre nós, o melhor que a gente tem a fazer é pegar o sutra aqui rápido e olhar aquilo. Aí o que acontece? Aquela dor, aquela aflição, aquela coisa complicada vai se transformar em sabedoria. A gente vai dizer, sim, está claro. Por quê? Porque tem toda aquela intensidade, né? Aquela intensidade da própria aflição faz essa lucidez surgir. Mas ainda mais se, por exemplo, vocês estão lá estudando o sutra e as pessoas dizem, é isso que estragou você, isso aqui, parará, agora eu vou aumentar o pedido de indenização, não sei bem o que. Aí a pessoa de novo pega o sutra e, é isso mesmo. Aí a pessoa sorri. Assim. Mesmo que a pensão aumente. Se você seja condenado a mais, tudo bem. Só olha aquilo. Aí surge aquela noção também do que vem no Zen, né? Aí vem um ladrão e rouba a pessoa, rouba um monge, o monge diz, pena que ele não pode roubar a lua. Né? Roubar a lua seria essa compreensão, pena que ele não consegue ver isso. Né? Mas a pessoa, ela foca a compreensão e por isso ela avança, né, nessa hora. Assim, né? Eu acho que nesses casos é muito bom a pessoa ter já estudado naturalmente o sutra do coração, aquilo está claro para a pessoa, né? E a pessoa pode tomar isso como um remédio mesmo. Ela está no meio de uma dor, ela de hora em hora abre o sutra e olha. Aí o efeito daquela sabedoria tem uma duração assim, 50 minutos. Aí aquilo afunda de novo, começa a doer, a pessoa abre de novo, aí ela, assim, de novo passa isso. Né? Aí dali um tempo, dia e noite, né? Cada vez que doer, a pessoa abre o sutra, lê, entende. Ela vai avançar, realmente vai avançar muito. Nos ensinamentos se diz isso. Né? Quando nós estamos em dificuldades concretas, quentes, doloridas, essa é a melhor hora da gente focar. Então a gente foca o ensinamento ele nos libera daquela dor. Só que nós estamos envolvidos naquela paisagem, né? E às vezes a gente de novo cai na paisagem, aí se estabelece tudo. Como é que eu faço para sair? Não lembro. Aí vocês olham de novo, aí o Buda recolheu, foi mendigar, e lavar as tigelas e guardaram. Aí, só aquele ambiente já quebra a aflição. Quando é bom. Mas aí é mais difícil da pessoa. O reino dos deuses é mais difícil de escapar. A pessoa está namorando, ela diz, momento. Agora seguimos aqui. Aí eu estou dizendo, você é uma pessoa maravilhosa e com certeza, a gente já se viu muitas vidas. Momento. Isso aqui, não existe a identidade, não existe Nagamin. Olha, você está equivocado, porque não existe a Nagamin, nem o Sagrada Gamin, nem isso. Como é que vai haver isso? Aí tem outros ensinamentos. Isso aqui é reino humano. Tem ensinamento para o reino dos deuses, específico para esses momentos. Assim. Mas, seja qual for os ensinamentos, isso aqui é sempre a base, né? Tem os meios hábeis. Né? O Senhor Buda retomou: Shubhuti, caso haja entre os discípulos cheios de fé alguns que ainda não amadureceram seu karma e que irão... está aqui. Isso, né? Então, nós já vimos.
Subhuti, eu lembro que, muito tempo atrás, inumeráveis as sankhas de kalpas, antes do advento do Buda de Pankara, ou seja, antes dele encontrar o próprio Buda de Pankara, sem que qualquer falta tivesse sido cometida por mim, olha o que aconteceu. Eu servi e reverenciei e recebi instrução espiritual e disciplina de 804 milhares de miríades de Budas. Ele praticou, ajudou muitos Budas antes, né? Aí a gente olha para o nosso próprio currículo, né? Vamos pensar assim, né? A nossa chance é mínima, né? Mas aí vem a frase seguinte: ainda assim, se um discípulo, vamos ver se tem alguma esperança, nas longínquas épocas do último kalpa desse mundo, ou seja, tempos de degenerescência, por enquanto, vamos lá, o que acontece? Observar cheio de fé, estudar e pôr em prática os ensinamentos dessa escritura, aí para do eu de novo, as bênçãos que por isso vier a ganhar, sim, excederão em muito aquela adquirida por mim, pelo Buda, durante esses longos anos de serviço e disciplina sob orientação de tantos Budas. Aquilo foi tudo inútil, né? Então ele, antes do advento do Buda de Pankara, ele serviu de forma condicionada. Serviu de forma condicionada, ele não serviu de forma lúcida, mas de forma condicionada. 804 miríades de Budas, as sankhas de Budas. Pense, quanto tempo perdido. É que nós chegamos nesse último kalpa devido às bênçãos do Buda Sakyamuni. Basta ler essa escritura, cheio de fé. É isso, pessoal. Caminho direto. E as bênçãos que por isso vier a ganhar excederão em muito aquela adquirida por mim durante esses longos anos de serviço e disciplina sob orientação de tantos Budas. Sim, isso excederá meu pobre mérito na proporção de 10 miríades para 1. Sim, ainda mais, como incontáveis miríades para 1. Porque uma coisa é operar dentro do samsara e outra coisa é operar com lucidez. Mas não tem comparação, não tem como comparar. O Senhor Buda continuou: Subhuti, em contraste ao que falei sobre a inestimável bênção que virá aos discípulos aplicados que observam e estudam esta escritura mesmo nesse longínquo último kalpa, eu preciso dizer a ti que outros, ao ouvir essa escritura, ficarão com suas mentes confusas e não acreditarão nela. Claro, os outros, né? Ainda assim, Subhuti, tu deverias lembrar que da mesma forma que o Dharma dessa escritura transcende o pensamento humano, porque é assim, né? O pensamento comum não alcança isso, uma vez que tem esse processo de contradição. O pensamento comum, ele opera nos fenômenos, né? Nós estamos aqui separados dos fenômenos que nós estamos observando. Aqui nós estamos trabalhando com coemergência o tempo todo. Então é uma outra forma de operar a mente. Então esse pensamento, ele transcende a mente, o pensamento humano. Então o Dharma dessa escritura, o ensinamento dessa escritura transcende a forma do pensamento humano comum. Então também o efeito e resultado final do seu estudo e de sua prática é inescrutável. Então isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos estudando isso, a gente não sabe, não tem ideia onde é que isso vai bater e produzir efeito. É isso que ele está dizendo, né? Ainda assim, tu deverias lembrar que da mesma forma que o Dharma dessa escritura transcende o pensamento humano, o efeito e resultado final do estudo e da prática, ele não é algo que esteja limitado, que a gente possa traçar. Porque na verdade o que está acontecendo é assim: enquanto nós lemos isso, nós estamos umedecendo as sementes da iluminação que nós já temos dentro. Esse é um processo assim, tomando o método, a gente olhasse uma escola, né? Nós estamos usando um método que opera com uma base de compreensão que a pessoa tem sabedoria dentro. Não é, por exemplo, um método pedagógico
onde a gente imagina que o outro não tem nada dentro. É um método que eu digo, no outro já tem. Eu estou umedecendo aquilo que ele tem, eu estou tentando estabelecer contato com o que ele tem dentro. Então não é alguma coisa que eu tenho que ensinar o outro de algo, então ele pega, aí se fixa naquilo e sustenta. Não, é alguma coisa que nós estamos molhando algo que já está lá. Que aliás, não só está lá, como a pessoa está usando. Porque ela não localiza aquilo, ela não está vendo bem. Ela não está conseguindo usar essa liberdade, porque ela usa aquilo dentro de avidya sempre, né? Sempre construindo universos limitados. Então, outros que que continuam olhando com o olho convencional, eles olham para isso e não conseguem entender.